Graça e paz. Hoje nós estaremos falando sobre eternidade. Uma eternidade, não sobre o corpo eterno que nós receberemos, mas sim sobre o conceito de eternidade. O que vem a ser eternidade? Existe eternidade diferente entre a eternidade de Deus e a nossa eternidade, né? O que Deus separou para nós? Como é a nossa eternidade do mundo vindouro e a eternidade divina que é de Deus? Muitos confundem o conceito de eternidade em relação à eternidade do homem, após ele conhecer Cristo. Ele foi feito por imagem e semelhança de Cristo, para que ele pudesse ter uma vida eterna. Só que o pecado fez com que o homem ele se desligasse de Deus, e através de Jesus Cristo essa ligação foi refeita, esse elo foi refeito. Jesus, através do seu sacrifício, de novo deu acesso ao homem à vida eterna. Mas o que seria essa vida eterna? A vida eterna do homem seria semelhante à eternidade de Deus? Eu creio que não. A minha crença, aquilo que eu acredito é que Deus é eterno e ele não está vinculado ao tempo. A eternidade de Deus, ela é atemporal, ela não está fixada no tempo, no domínio do tempo. Já a eternidade que o homem terá acesso com a salvação oferecida por Cristo, ela é uma eternidade que depende do tempo, porque o ser humano, e assim como o ser humano, os anjos também, eles vivem no tempo. O ser humano hoje vive no tempo Cronos e os anjos hoje vivem no tempo Kairos. E a Bíblia diz que nós receberemos um corpo glorioso, um corpo semelhante aos dos anjos. Os anjos vivem no domínio do espaço e do tempo, só que eles não se limitam às leis de espaço. O corpo que Jesus se apresentou aos seus discípulos era um corpo que era diferenciado, porque ele poderia passar entre a matéria, mas também ele poderia se alimentar dessa matéria. Só que Jesus ele não é um homem comum, Jesus é Deus. Então, por ele ser Deus, ele não está limitado ao tempo como nós estamos limitados. A palavra de Deus diz em Salmo 90, versículo 2, que Deus é de eternidade a eternidade. E ele diz também lá no Salmo 103, versículo 17, que de eternidade até a eternidade. A Bíblia diz que a nossa eternidade ela se inicia no Gênesis, quando Deus decide criar o ser humano, criar a terra e o céu. E ele disse, Gênesis 1, e Deus criou os céus e a terra. Note que Deus criou primeiro os céus e depois a terra nessa ordem. Por quê? Porque todas as coisas naturais foram feitas das espirituais. Assim também, o homem ele vive uma vida natural para que depois da sua morte natural ele possa ter acesso a uma vida eterna, que é uma vida espiritual. E essa vida eterna, ele vai vivê-la com um corpo glorioso, porque ele creu em Jesus, e a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então a eternidade que eu creio que nós receberemos com Cristo é uma eternidade que vai estar ligada ao corpo que nós receberemos, que é semelhante ao de Cristo, é um corpo glorioso, que é semelhante ao dos anjos, que não tem limitação da matéria, que pode atravessar a matéria, como pode também se alimentar dela, mas ele não vai ter necessidade de um alimento. Já a eternidade de Deus é diferente, porque Deus não tem início, Deus não tem fim. O ser humano tem início. O ser humano ele tem início, ele nasceu e ali a partir daquele momento do nascimento existe, naquele momento o ser humano ele passa a existir. Já Deus é um ser que ele não existe, digamos assim, ele é. Deus ele não existe no contexto de tempo, ele é. Por isso que quando Moisés pergunta a Deus, quem eu direi ao povo que és tu? E ele diz, eu sou o que sou. Deus ele não existe, ele é. Então o sentido de eternidade para Deus é diferente do sentido de eternidade do homem, porque o homem tem um início, e ele, quando receber o corpo glorioso, ele vai ser eterno. E a Bíblia diz que a nossa eternidade começa em Gênesis e ela termina em Apocalipse, quando Deus decide destruir a terra, destruir esse mundo que ele criou, e ali depois ele forma novos céus e nova terra.
Lá em Apocalipse 21 e Apocalipse 22, Deus fala que vai criar um novo céu e uma nova terra e terá uma nova cidade. Entenda que ali Deus está estabelecendo uma nova eternidade. Por isso que a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Por quê? Porque uma eternidade acaba, a outra se inicia, mas Deus continua sendo Deus. E nós, o que acontecerá conosco quando essa eternidade acabar? A Bíblia diz que quando Deus criar novos céus e nova terra e o tempo passar e vão ser formado um novo tempo, nós estaremos com Ele nesse novo céus e nessa nova terra. Mas para que isso aconteça, a palavra de Deus precisa se cumprir. Por que Deus vai destruir os céus e a terra? Porque esse mundo ele foi contaminado pelo pecado. Existem marcas do pecado em toda a terra. E o homem, por mais que ele venha se purificar, ele está sujeito ao pecado. Só com Cristo que ele é purificado por esse pecado. Nós estamos aqui neste mundo, nós pecamos, nós erramos, mas o sangue de Jesus nos purifica. Esse mundo ele já está carregado das marcas do pecado. Satanás tem utilizado as ferramentas naturais que nós temos, para influenciar as decisões humanas para que o homem venha pecar. Quando Deus nos oferece uma eternidade, Ele oferece uma eternidade num contexto em que nós não teremos mais pecado, num contexto em que nós não teremos mais dor. Pastor, mas como é isso? Como é isso de não ter mais dor? Nós teremos sensações. O corpo glorioso, ele não vai nos privar de ter sensações, de ter sentimentos. A Bíblia diz que nós teremos prazer, nós teremos alegria. Então nós teremos sensações, nós teremos sentimentos. Só que todas as sensações e sentimentos que teremos estarão ligadas, a Deus. E Deus não traz sensações e sentimentos que sejam maus, porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Então eu quero que você reflita sobre hoje aquilo que nós conversamos sobre a eternidade. A eternidade de Deus, ela é diferente da eternidade que Deus nos oferece, porque nós somos homens, nós somos criaturas de Deus. Então nós fomos criados por Deus, nós temos um início. Então quando nós recebermos um corpo glorioso, esse corpo glorioso nos dará acesso a uma eternidade. Essa eternidade estará ligada ao domínio do tempo, porque nós vivemos no tempo, só que Deus ele não vive no tempo. Nós estamos contidos no tempo, mas Deus está fora do tempo. O tempo está contido em Deus. E é nisso que eu creio. Deus é um ser que não existe. Ele é. Nós existimos. Nós tivemos um início e nós teremos um fim se nós não crermos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando você crê em Cristo como seu Deus, Ele te oferece a vida eterna. E Ele disse que aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Aquele que ouvir a minha voz e me seguir, esse terá a vida eterna. Então, se você quer ter a vida eterna, quer ter acesso a essa eternidade com Deus, creia em Cristo. Creia que Ele é suficiente para trazer a você todo o prazer que você nunca pensou em sentir, está em Deus. Muitos fazem chacota do prazer do céu, como será o céu, comparam o céu ao inferno e diz que o inferno vai ser muito bom e que o céu vai ser monótono. O prazer que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu creio nisso, por isso que o apóstolo Paulo ele diz que ele viu coisas que são inefáveis, que não tem palavras para descrever quando ele foi ao terceiro céu. E eu creio nisso. Eu creio nessa palavra e eu quero compartilhar com você esses versículos que nós lemos. Salmo 90, versículo 2, que diz que Deus é de eternidade a eternidade. Salmo 103, versículo 17, que fala que de eternidade até a eternidade, ou seja, existem eternidades. E Efésios 1, versículo 4, que fala sobre a eleição dos santos, que ocorre antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de existir tempo, Deus já tinha nos escolhido. Então a eternidade de Deus, ela é diferente daquela que nós
teremos com um corpo glorioso. O nosso corpo glorioso será um corpo diferente. Ele poderá passar a matéria, ele poderá voar, ele poderá se alimentar, como poderá deixar de desaparecer. Mas nós teremos uma identidade própria, nós teremos consciência, mas essa consciência não vai nos afastar de Deus, porque o pecado não estará presente mais nesse corpo. Nós teremos sensações, nós teremos sentimentos, mas esses sentimentos estarão atrelados a Deus e por isso nós não sofreremos, nós não teremos angústia, nós não teremos dor. Por quê? Porque nós estaremos ligados a Ele. Assim como Ele nos conhece, nós conheceremos a Deus também. E é isso que nós temos que crer. Amém? Espero que esse vídeo tenha trazido conhecimento para a tua vida e aguardo você novamente nos próximos vídeos do nosso canal.